Oi, meu nome é Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. No episódio de hoje, eu quero falar sobre uma coisa que muita gente vive, mas que nem sempre percebe: a repetições de certos padrões. Sabe quando a gente se pega no mesmo tipo de situação e de novo, e de novo, e de novo? Bom, é sobre isso que eu quero falar. Esse mesmo tipo de relação, esse mesmo tipo de conflito, essa mesma sensação ruim no final das contas. E aí vem aquele pensamento: caramba, de novo? Parece coincidência, mas na verdade não é. Repetir padrões é um jeito que o nosso corpo e a nossa mente encontram de continuar no que é familiar, mesmo que isso não seja bom. É simplesmente um mecanismo, um sistema que se construiu ao longo da vida. E entender esse sistema pode ser o primeiro passo para a gente conseguir sair dele. Nesse episódio, eu quero te convidar a olhar com mais consciência, sem culpa e sem peso, mas com aquela vontade genuína de realmente entender o que está por trás das nossas repetições e, a partir daí, entendermos quem a gente pode se tornar quando a gente escolhe ser diferente. Então, vamos começar entendendo por que a gente repete tanto. Quando a gente escuta a palavra padrão, pode até parecer uma coisa distante ou técnica, mas não é. Esse padrão é o que a gente faz sem nem perceber. É o automático mesmo. São escolhas, reações e jeitos de relacionar que parecem naturais, mas na verdade não são. Elas só estão rodando mesmo como uma programação no fundo da nossa mente porque foi aprendido assim tempos atrás. A gente acaba repetindo o que a gente conhece, não porque é bom, mas porque ele é familiar. E esse familiar, ele dá uma falsa sensação de segurança, mesmo que aquilo nos machuca várias e várias vezes. Às vezes a gente vive a mesma dor pela terceira ou quarta vez e se questiona por que isso está acontecendo de novo comigo. Só que o seu cérebro só está buscando o que já é conhecido, mesmo que isso te traga realmente uma frustração, um abandono, até mesmo uma rejeição. E o mais louco de tudo isso é que é sem consciência. A gente faz sem perceber, seguindo um roteiro antigo, só que com novos personagens. Esse padrão, na maioria das vezes, foram construídos lá na infância. Eram estratégias que a gente criou para sobreviver socialmente, para tentar se proteger, para tentar receber um certo afeto, para tentar manter algum tipo de equilíbrio no ambiente onde a gente cresceu. Às vezes foi o jeito que você aprendeu a buscar validação. Em outras vezes foi se calando para tentar não gerar mais conflitos, ou até mesmo tentando ser perfeito para não ser rejeitado. Naquele momento talvez fazia todo sentido. Era o que você podia fazer com o que tinha. Era a sua adaptação. Só que o tempo ele passou e você cresceu. Mas aquele modo de funcionar, aquele script antigo, continuou rodando, mesmo que o cenário agora já é outro. E aí você se pergunta, por que você atrai sempre o mesmo tipo de relacionamento? Por que repete a mesma forma de reagir nas brigas? Por que se sabota justo quando as coisas começam a dar certo? A resposta pode estar aí. Esse padrão nunca foi revisado. E é aí que a gente começa a ser machucado, porque o que antes servia para te proteger, agora ele pode estar te impedindo de viver com mais liberdade, verdade e até mesmo conexão. Hoje, mesmo sem aquele ambiente na infância, a gente continua alimentando esse mesmo sistema, porque ele virou conhecido, familiar, confortável, e tudo que é familiar, por mais ruim que seja, passa uma sensação de controle. Talvez seja por isso que você se veja se envolvendo com pessoas emocionalmente indisponíveis, mudando só o nome, o endereço, a cidade, mas o padrão continua ali o mesmo. A sensação de rejeição, de abandono, o ciclo de se doar sem perceber receber nada em troca. E aí a gente pega se pensando, sabe? Será que eu tenho dedo podre? Mas a verdade é que não é nada relacionado a azar. Existe um padrão bem mais profundo, um roteiro que está rodando dentro de você, repetindo as cenas sempre iguais. E para quebrar isso, a chave é perceber esse padrão e começar a escrever um novo capítulo. Talvez
você perceba que está sempre buscando validação, porque no fundo, nunca realmente se sentiu aceito pelos seus ciclos sociais. Eu mesma sinto que eu passo por isso às vezes. Tem várias situações que eu sinto uma necessidade de confirmação. Tipo, quando eu vou encontrar alguns amigos, a gente passa alguns momentos juntos, seja jogando e tudo mais. No final do dia, eu sempre viro pro meu esposo e pergunto: será que isso que eu fui legal? Será que eu falei coisas que podem ter incomodado outro? Será que eles realmente gostaram de estar comigo? É automático, sabe? E isso não acontece só na minha vida pessoal, mas também no meu profissional. De tempos em tempos, eu começo a duvidar do meu próprio trabalho, da minha própria capacidade. E aí eu fico precisando da validação dos outros, até para coisas simples que eu sei que eu dou conta. Apesar de eu saber racionalmente que eu sou capaz, o emocionalmente ele ainda me puxa, né? Voltando para esse meu script. É como se parte de mim ainda estivesse tentando provar algo, tentando provar para alguém do meu passado, sabe? Não sei. Talvez você tenha crescido acreditando que precisava agradar para ser amado e hoje continua dizendo sim para tudo, mesmo que isso te esgote, mesmo que sim, tudo que você queria dentro de você era dizer um não. E tentar agir diferente te traz culpa, vem medo, é meio desconforto até físico, sabe? É como se seu corpo dissesse: sair do padrão é perigoso, não saia do nosso script. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente continuar nisso é só sinônimo de segurança. Só que essa segurança ela tem um preço alto, porque você acaba abandonando um pouquinho toda vez para tentar caber em um espaço que não te pertence, sabe? E é aí que entra a importância da consciência, de pausar e se perguntar: isso aqui é mesmo o que eu quero? Ou é só o que eu aprendi a repetir? Porque enquanto a gente não conhece o padrão, a gente continua operando. E o pior, é o padrão continua escolhendo por você. Mas quando a gente quebra esse padrão, quando a gente toma consciência, né, tudo pode mudar. Mas romper com o padrão, ele exige muita consciência. Repetir esse novo padrão de novo, sabe? E muitas vezes um certo desconforto enorme. Quando a gente começa a olhar para os padrões, acaba ficando claro que muitas vezes a gente só vive no piloto automático, repetindo o que foi passado pra gente. E é nesse ponto que entra uma reflexão. O que exatamente nos faz continuar nesse ciclo? O que a gente, mesmo vendo o erro, ainda assim prefere se comportar dessa maneira? Isso me lembra uma série, a Gilmore Girls. A relação da Lorelai com a sua mãe é um exemplo bem categórico aqui, sabe? A Lorelai, ela tenta a todo custo se distanciar do padrão da sua família conservadora, mas em vários momentos ela acaba repetindo os mesmos erros, com medo de ser rejeitada e pela essa busca constante de aprovação. Ela acaba criando uma dinâmica com a Roy de querer que ela tenha tudo que ela não teve, sabe? Mas sem perceber, ela também está transferindo para a filha dela o mesmo peso que ela tinha. E a série mostra muito como, por mais que a gente tenta fugir desse padrão, a gente acaba criando outro que nem sempre é bom também, mas sem perceber que a verdadeira mudança ela vem com a consciência, que ela vem, né, com calma, com a gente tentando ressignificar várias e várias coisas. Porque você não vai dizer não só pro que você sempre disse sim. Você vai precisar se colocar onde você se escondeu. Você vai precisar confiar quando tudo que você queria fazer era gritar e continuar no mesmo local, sabe? Sem precisar confiar em ninguém. E tá tudo bem se isso for difícil. A gente foi ensinado a seguir esse padrão e não a escolher por nós mesmos. Mas o ponto é que dá pra gente aprender, dá pra gente alterar, dá pra gente criar um novo caminho. A liberdade, ela não vem de fazer tudo certo. Ela vem de eu poder escolher agora como eu quero. Escolher ser diferente dói, mas também liberta. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a gente
busca no outro o amor que a gente aprendeu a receber. Isso diz muito sobre os nossos padrões afetivos. Muita coisa que a gente viveu nos relacionamentos amorosos, nas amizades, tem raiz lá nas nossas primeiras relações. Se você aprendeu que o amor ele vem de esforço, provavelmente vai se atrair por relações que você precisa se provar o tempo todo. Se você aprendeu que no silêncio evita problema, talvez você evite conversar até quando tá doendo. Isso não é culpa sua, é só a sua forma, como o seu sistema emocional ele encontrou para realmente sobreviver. Mas entender que isso acontece muda tudo, porque ao invés de você ficar preso nesse ciclo, porque aconteceu comigo, você pode se perguntar o que eu posso fazer para mudar isso de mim, sabe? O que isso me mostra? E é nesse lugar que a gente começa a ter escolhas reais. Um filme clássico é Encanto, da Disney, que ele mostra uma família que recebe uma habilidade especial, um dom, e passa a ser reconhecida por isso. Mas é nesses dons, na verdade é através desses dons que a gente acaba tendo um papel especial fixo. A pessoa ela passa a existir através dessa expectativa, do que as pessoas entendem que aquele dom funciona, para que aquela pessoa serve. A Luísa, por exemplo, ela tem super força, mas ao longo da história ela começa a se mostrar exausta, tendo que ser forte o tempo todo. E o que é apresentado é que quando ela não se sente forte, ela acaba perdendo o seu valor, sabe? Já a Isabel, por exemplo, ela cria flores. Ela vive num papel de perfeição. E se ela não consegue ser sempre bonita, impecável, controlada, ela não consegue desempenhar o papel dela, sabe? É como se estivesse errado. E isso a sufoca. A Mirabel, por exemplo, a protagonista, ela não possui um dom. Então ela se sente deslocada, insuficiente, incapaz. E vive tentando compensar, se sentindo útil, se esforçando, tentando provar que é boa o suficiente para estar naquela família. Esse filme ele é uma metáfora super poderosa sobre os padrões familiares. Mostra o quanto isso vai moldando a gente para aquilo que esperam da gente. E quando a gente cresce, a gente só continua cumprindo esses papéis sem perceber. Só que na hora que esses papéis começam a nos machucar, é que a gente realmente percebe o impacto deles. E é aí que a transformação começa. A pessoa começa a se perguntar se aquilo realmente faz sentido, se é o que realmente ela quer, sabe? Como mencionado no filme acima, a vida ela dá um sinal. Um esgotamento, uma crise de ansiedade, uma relação que termina assim, né, do nada, uma conversa que mexe com a gente de uma forma profunda. É como se fosse o começo do fim. Porque é nesse momento que a gente começa a se questionar se realmente precisa continuar vivendo desse jeito. E uma outra cena de outra série que me remete muito a isso é sobre o personagem Randall, de This Is Us. Ele tenta constantemente ser perfeito, né? O filho perfeito que resolve tudo, que tá sempre no controle. Mas, apesar desse papel parecer muito nobre, era uma resposta muito profunda do seu medo de rejeição, de não ser o suficiente. E quando ele se colocava, né, nesse lugar, ele entendia que ele recebia o amor. Isso acabou virando um padrão para ele, que ele entendia que ele precisava cuidar de todo mundo, que ele precisava, né, se doar por mais. Demais, quer dizer. Até que ele entra um dia em colapso, porque na verdade ninguém aguenta carregar o mundo todo pelas costas por tanto tempo sozinho. E é aí que começa a virada de chave dele, que ele começa a ver e a entender que ele não precisa repetir esse papel. Além desse filme, tem também o Grande Gatsby. Eu não vou saber falar, mas é Gatsby. Esse personagem, ele tá sempre buscando felicidade e amor perfeito, repetindo padrões destrutivos. Ele acredita que ao conquistar o amor ideal da Daisy e ao atingir o status social que ele realmente deseja, ele vai se sentir completo. Mas o que ele não percebe é que quando
mesmo quando ele coloca todo esse esforço para atingir isso, ele na verdade só está repetindo um ciclo de autossabotagem. Isso porque ele se agarra numa ideia de perfeição, sem perceber que a verdadeira felicidade está na escolha do que ele realmente quer ser, sabe? E esses 3 filmes, eles mostram como esses padrões muitas vezes nos aprisionam. E até que a gente consiga olhar para eles, né, e entender que eles existem, para aí sim a gente poder quebrá-los. Porque se a gente não fizer isso, vai simplesmente só continuar nesse modo automático. E nesses momentos, né, que a gente toma consciência, é quando a gente realmente começa a mudar essa narrativa. Até porque, no final das contas, repetir é confortável. Escolher diferente é um ato de coragem. Mas não precisa mudar tudo de uma vez, sabe? Pode começar escolhendo diferente uma coisa. Pode ser uma resposta, colocar um limite, ter um silêncio, uma conversa. Pode ser algo simples, como se perguntar se isso que estou fazendo é o que eu quero mesmo ou é simplesmente o que eu aprendi a repetir. Toda vez que a gente escolhe ter uma consciência de um ato nosso, um pedacinho do nosso sistema antigo, ele passa a se quebrar. Ele já não consegue operar 100%. E é ali que nasce um espaço para acontecer algo novo, para a gente reprogramar, ressignificar algo. E aí que a vida pode mudar. Você percebe que a liberdade não é sobre fazer o certo, é sobre poder fazer diferente. E se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar com alguém que também vive se perguntando se esses certos padrões se repetem, sabe? Às vezes uma conversa como essa pode ser um grande empurrão para alguém que realmente precisava enxergar as coisas de outro jeito. E não deixa de me contar lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, qual padrão você está escolhendo quebrar agora? E não deixa de me seguir aqui no Spotify ou de se inscrever no YouTube, para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Até a próxima!